Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura, aqui você encontra os nossos episódios mais recentes. Destaco aqui esse programa, ficou muito bacana, recomendo você de casa aí assistir para entender um pouco mais sobre tudo que tem se falado aí sobre crise política, os trâmites jurídicos, essa linguagem aí do juridiquês que muitas vezes o pessoal acaba não entendendo tão bem. Então assista esse programa, compartilhe aí nas suas redes sociais. E falando nelas, aqui embaixo você encontra também o Facebook, Twitter e nossas playlists no YouTube diretamente da nossa página. Bom, estima-se que 10 milhões de pessoas sofram com a doença de Parkinson em todo o mundo. Segundo projeções do Banco Mundial, em 20 anos, esse número será 50% maior em países como Japão, Alemanha, Itália e Reino Unido. Aqui no Brasil, esse número deve dobrar, passando dos atuais 200 mil para 400 mil casos. Embora seja normalmente associada a tremores e dificuldades motoras, o Parkinson é uma doença progressiva que causa a degeneração do sistema nervoso central devido à morte prematura de neurônios. Então, para falar um pouquinho mais sobre diagnóstico e formas de tratamento, no programa de hoje, a gente recebe a médica neurologista Vanessa Miller, que está aqui ao meu lado. Bem-vinda, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo jóia, Cristiano. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. E também conosco a representante do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, Vilma Costa, que é professora da Universidade de Castelo Branco e presidente da Associação Parkinson Carioca. Bem-vinda, Vilma. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Bom, e logo mais a gente conversa também com a aposentada Cleide Lovato Daré, que é paciente de Parkinson e vai compartilhar um pouquinho da história dela conosco. E você de casa, como sempre, também é nosso convidado. Quero já começar aqui aproveitando e ouvindo da Vanessa em relação a esses números que chamam muito a atenção, né? Aumentar em 50% em grande parte dos países o número de casos de Parkinson. Vanessa, por quê? Qual a explicação para isso? O maior fator de risco para todas as doenças neurodegenerativas é justamente o fator idade. Conforme a idade vai avançando, certamente as doenças neurodegenerativas vão aumentando em relação à incidência. Embora haja outros fatores de riscos, né? A gente, embora está naquela fase de o pessoal preocupado um pouco mais com a alimentação e tudo, a gente tem os maiores fatores de riscos relacionados, às vezes, a algumas profissões, né, que estão submetidos à exposição de herbicidas, pesticidas, inseticidas. E isso, né, somado, obviamente, ao fator genético, né, e realmente justifica o aumento dessa incidência. Bom, a gente tem falado aqui em outros programas também sobre essa questão do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Comemora-se, né, o brasileiro vivendo mais, aí chegando em média a 76, quase 76 anos aqui no país, mas em outros países já passa disso. Então, com isso, o que a Vanessa está apresentando, aumenta-se aí a expectativa de vida, aumenta-se também o número de casos de doenças como Parkinson. E, ao mesmo tempo, também, com esse avanço do número de casos, também aumentam as possibilidades de terapias, né, Vilma? É importante falar disso também. Os tratamentos vão avançando, assim como o número de casos também aumenta, né? Sim, com certeza. Os estudos mostram que a melhor associação para tratar o doente de Parkinson são remédios e fisioterapia. Né? Então, as duas coisas devem estar conjugadas, essas duas estratégias terapêuticas, para melhorar o máximo possível a qualidade de vida desses pacientes. Eu diria que a fisioterapia acompanha a evolução da doença. De início, os sintomas são muito leves, mas eles vão se agravando, porque é uma doença progressiva, né? Então, ao longo do tempo, esses sintomas vão ficando cada vez mais limitantes em relação à autonomia e à qualidade de vida dos pacientes. Então, inicialmente, a pessoa tem poucas dificuldades, algum tremor, uma dificuldade de movimentar o braço de um lado do corpo. É importante deixar claro que a doença, um dos critérios diagnósticos da doença de Parkinson é que ela começa por uma metade do corpo. Direita ou esquerda, não importa. Mas ela atinge o braço e a perna de um mesmo lado. Então, o paciente anda, mas não balança o braço quando anda. Ele pode ter alguma dificuldade para escrever, a escrita fica diferente, né? A dificuldade para movimentar a perna. Então, os sintomas são ainda leves,
mas isso é o suficiente, evidentemente, para levá-lo ao neurologista em busca de um diagnóstico. Nessa fase, nós temos vários pacientes que têm uma vida praticamente normal, que trabalham, são ativos, enfim, não tem grande prejuízo funcional. Fisioterapeutas acompanham esses pacientes desde então. E à medida que os sintomas vão se agravando, vão surgindo outras dificuldades, a gente vai orientando o paciente. Como a doença ela é progressiva e sem cura, pelo menos até o momento, nós vamos tentando garantir, através de exercícios e tratamento específico, aquilo que eu falei inicialmente, a autonomia, preservar a capacidade ou a independência funcional dos pacientes. Muito bacana. Bom, para contar um pouquinho mais sobre como é lidar e conviver com Parkinson, eu vou chamar agora para a nossa conversa a Cleide Lovato Daré. Ela fala com a gente direto de São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. Tudo bem, Cleide? Você nos ouve? Estou ouvindo perfeitamente. Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, Cleide, eu sei que você está falando com a gente, como eu disse, diretamente de São Bernardo do Campo, e eu quero ouvir um pouquinho de você em relação ao diagnóstico do Parkinson que você recebeu aí por volta dos 45 anos de idade. Como foi o aparecimento dos primeiros sintomas no seu caso? É mais ou menos isso que eles estavam falando aí, né? A doutora estava falando. É um diagnóstico por exclusão. E o que chamou a atenção, no meu caso, foi inicialmente um tremor na mão esquerda. E eu procurei um médico, na época ele disse que eu não tinha nada, eu estava com menos de 45 anos nessa época. O diagnóstico fechou depois de 2 anos dos primeiros sinais. E depois eu comecei a perceber a minha perna esquerda também com dificuldade para andar, eu arrastava um pouco o pé. E eu associei os dois sintomas, falei, impossível que não seja nada. Foi aí que me levou um outro médico e foi fechado o diagnóstico, né? Eu estava com a doença de Parkinson. Então isso foi aparecendo aos poucos. Eu já volto a falar com você, Cleide. Eu quero ouvir da Vanessa em relação a essa questão do diagnóstico. Como a Cleide mencionou, é um diagnóstico por exclusão e pode se levar esse tempo, no caso dela, 2 anos para fechar um diagnóstico, Vanessa? Uma curiosidade é que, assim, fala-se muito das debilidades dos problemas motores. Os problemas motores só ocorrem quando existe uma perda de 60% a 70% dos neurônios que produzem dopamina. Então, na realidade, a doença começa muito antes do que o diagnóstico ocorre. Tá? E um fato interessante é que os primeiros sintomas nem sempre são os motores. Até porque existe já uma corrente, que é a atual, em que o problema maior não começa no sistema nervoso central, e sim no sistema nervoso periférico entérico e aqui no bulbo olfatório. Então, muitas vezes, o paciente, 10 anos antes, vai ter falta de olfato, dificuldade de sentir, obviamente, se acaba com um problema do olfato, acaba tendo um acometimento no paladar, né? Às vezes o paciente vai referir constipação intestinal e, obviamente, vão pensar em N coisas e nunca em Parkinson. O diagnóstico também, que é muito clássico, as pessoas também associam muito com tremor. 15% dos pacientes com doença de Parkinson, às vezes, não tem tremor. Então, para cada paciente, existe uma sintomatologia. É claro que existe, como a colega falou, existem N sintomas motores e não motores, mas que combinados, você tem que procurar ajuda. Então, a dica que eu dou é sempre assim, se tiver qualquer alteração no seu corpo, pode ser qualquer coisa, inclusive Parkinson. Distúrbio do sono, por exemplo, também é, às vezes, um sintoma que antecede aos sintomas motores. Às vezes, disfunção sexual pode ser, alteração de humor, depressão e ansiedade pode ser, às vezes, um sintoma, às vezes, que até antecede a parte motora. Bom, voltando a chamar a Cleide, que conversa com a gente, compartilha um pouquinho da história dela. Já agradeço mais uma vez por ter aberto esse espaço e contar um pouquinho aí do seu dia a dia. Cleide, em relação a esses outros sintomas, além da dificuldade motora, você teve ou tem ou convive com algum outro sintoma
de Parkinson? Eu achei muito interessante o que a doutora falou, porque é exatamente isso. E aí eu ressalto a importância de programas como esse, que vem trazer esclarecimento à população do que é, de fato, doença de Parkinson. Porque no senso comum, a gente associa ao tremor inicialmente. Então, todo mundo que tem doença de Parkinson teria tremor. Mas, de fato, isso eu não conhecia, não sabia quando eu tive diagnóstico de Parkinson, eu conheci depois, que a gente começa a pesquisar, vai buscar informações sobre a doença, mas muito tempo antes dos primeiros sintomas de tremor no meu braço, eu observei que alguns odores eu já não sentia. Não é que eu perdi completamente o olfato, mas algumas vezes eu não conseguia identificar alguns odores. E só depois, então, como eu disse para você, depois do diagnóstico do Parkinson, pesquisando, que eu fui saber que esse era um sintoma inicial que estava relacionado com a doença. E então a importância da divulgação, né, dos sintomas de Parkinson, do que é essa doença e quais são os tratamentos, isso é muito importante para a população em geral, porque quanto antes o diagnóstico, mais tempo você pode postergar, né, os piores sintomas da doença. Sem dúvida. Eu volto a falar com você em alguns minutinhos, Cleide, voltar aqui para o estúdio. Quero ouvir da Vilma, que representa a Associação Parkinson Carioca, e deve conhecer também uma série de outros pacientes também, que assim como a Cleide também mencionam, né? Muitas vezes há esse estereótipo, esse senso comum de a dificuldade de locomoção ou a tremedeira em relação ao Parkinson e não identificam outros sintomas, Sim. como parte também de sinais da doença. Sim, sintomas não motores, que inclusive acompanham a evolução da doença por muito tempo. Eles não são parte do início da doença, eles é parte da doença como um todo e precisam ser fruto de atenção também. Nós estávamos até conversando aqui, eu e a Vanessa, e concordamos, é lógico, que a melhor estratégia é tratar do paciente do ponto de vista multidisciplinar. Ele não precisa só de fisioterapia, ele pode precisar de fonoaudiologia, porque ele tem problemas com a voz, ele tem problemas para deglutir os alimentos, então o fonoaudiólogo é fundamental, a terapeuta ocupacional pode ajudar, o psicólogo é muito importante no tratamento, o indivíduo recebe a notícia de que tem uma doença de característica crônica progressiva, ele precisa de um espaço para discutir isso, para entender melhor o que isso vai modificar na sua vida. Então, é realmente uma equipe multidisciplinar. O neurologista que tem que entrar com a medicação adequada para aquele paciente, naquele momento, para diminuir os sintomas. Eu diria que, para a Cleide, né, do ponto de vista da fisioterapia, tem algumas estratégias terapêuticas que a gente preconiza para o paciente com Parkinson. Alongamento dos músculos. Fortalecimento muscular, tanto quanto para o idoso, também é muito importante para o parkinsoniano. Então, volta e meia, a gente está recomendando que o paciente na terceira idade faça musculação, volte à academia, porque os músculos vão perdendo massa muscular pelo próprio processo natural de envelhecimento. Isso no Parkinson acontece de uma forma também muito importante. Exercícios de equilíbrio, porque o risco de queda desses pacientes, à medida que vão desenvolvendo alteração de marcha, é muito grande. E a queda é dramática às vezes, né? Pode provocar exemplo de um exercício de equilíbrio, Vilma. São vários exercícios fisioterapêuticos que trabalham de pé, né? Como, por exemplo, de um jogo de bola até trabalhar em jogos em realidade virtual, que é uma coisa que a gente tem feito muito, funciona no sentido de desafiar o indivíduo dentro de um ambiente protegido, com todo cuidado. Na verdade, para melhorar o equilíbrio, a gente precisa desafiá-lo, né? Desafiar o indivíduo para gerar reações de ajuste postural. Então, essa estratégia pode ser jogando bola, pode ser trabalhando com esses jogos comerciais, né? Consoles comerciais e jogos comerciais. No videogame, que a garotada curte, também pode ser usado. É uma excelente estratégia. Nós ainda não temos jogos específicos para pacientes com Parkinson, mas a gente pode usar os jogos comerciais com bons resultados. E, finalmente, trabalhar alguma coisa que seja mais específica daquela pessoa, alguma coisa que ela perdeu ou está com dificuldade de realizar, que pode ser digitar, cortar alimentos, escrever, né, o que a gente chamaria de treinar especificamente aquelas tarefas importantes.
Então é muita coisa dentro de um programa de tratamento, né? Com certeza. E cada paciente também vai desenvolver aí algumas habilidades a mais ou a menos, então é importante também ver caso a caso. Agora, Vanessa, como a Cleide mencionou, no caso dela o diagnóstico veio ali por volta dos 40 e poucos, normalmente também se associa o Parkinson a pessoas com uma idade mais avançada. Tem uma média onde normalmente começam a aparecer os sintomas? A média geralmente é os 60 anos em diante, tá? Existe algumas pesquisas que mostram o seguinte, de 60 a 69, você tem um risco de um paciente para 300 pessoas. Esse risco já triplica quando passamos de uma faixa etária de 70 para 80. Então, assim, é muito difícil a pessoa com 40 anos, primeiro que deve ser muito angustiante, né, aos 40 anos, em plena, enfim, fase laboral, em plena, né, ainda está uma garota, né, 40 anos está uma garota. Assim, já perceber algumas perdas motoras. E assim, é difícil até às vezes chegar, primeiro, provavelmente ela não foi, até uma pergunta para ela, provavelmente ela não foi no neurologista primeiro. Né? Ela deve ter passado em vários clínicos e com sofrimento, aquela angústia, perda laboral, perda produtiva, etc. E tal. Quando você pega a faixa etária abaixo de 40 anos, geralmente o Parkinson está associado muito a fatores genéticos. Acima, né, dessa faixa etária, já fala-se muito mais, 80 a 90% já se fala muito em Parkinson idiopático, ou seja, idiopático é quando é multifatorial, genético é fator de risco, mas não se sabe exatamente a causa específica. Então, se alguém na família tem Parkinson, há uma chance maior dos familiares desenvolverem também a doença? A chance, se pensar, filho de pais, mãe e pai com Parkinson, tá? Ele simplesmente duplica a chance, mas ainda assim, ainda é um risco pequeno. De 1%, na verdade, passa a 2%. Se for, na média, 1,5% vai ser, na verdade, de 2% a 3% da população. Isso não significa, deixar bem claro isso não significa que a pessoa vai ter Parkinson, apenas aumenta o risco. O risco de desenvolver a doença. Então, voltando a falar com a Cleide, a gente falava aqui um pouquinho sobre essa questão, tanto do seu diagnóstico, você já mencionou para a gente que levou um tempo, né, esses 2 anos até, de fato, concluir o diagnóstico, mas sobre a questão da idade, como a Vanessa mencionou, Cleide, como foi para você? Você contou para a nossa produção aqui, durante a nossa pré-apuração para o programa, que não foi tão fácil assim aceitar o diagnóstico, lidar nesses primeiros anos. Houve até um momento de revolta em relação a isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você, que pudesse compartilhar conosco um pouco sobre esse momento inicial de conviver com a doença. É bem isso mesmo. Eu passei por vários médicos, como disse a doutora, e por fim fui encaminhada a um neurologista, que foi quem acabou fechando o quadro, o diagnóstico. Mas não é fácil você ouvir do médico que você tem uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável por volta dos 40 anos. Eu estava na melhor fase da minha carreira profissional, uma família linda, mas o meu caçula tinha apenas 11 anos nessa época. Milhões de perguntas vêm junto com o diagnóstico. Você quer saber se isso afeta o cognitivo, se você vai conseguir continuar trabalhando, se você vai continuar dirigindo, se a sua relação afetiva e a sua sexualidade vai ser atingida. Tudo isso vem na sua mente. No meu caso, pelo menos aconteceu assim, acho que com muita gente acontece. A idade também, né, foi uma coisa que me assustou, porque como eu tinha 45 quando fecharam o diagnóstico, a gente prevê que vai viver pelo menos mais uns 25, né, 25 a 30 anos. E uma doença progressiva, você fica projetando isso no tempo, você se assusta. No meu caso, hoje eu tenho 12 anos de diagnóstico do Parkinson e, graças a Deus, ele é um Parkinson de progressão lenta. Eu continuo dirigindo, eu me aposentei por tempo de serviço e não por invalidez, eu continuo ativa. E, com certeza, tudo que eu posso manter normal na minha vida, eu continuo mantendo, na intenção de postergar o avanço da doença mesmo.
e como disse também a entrevistada, a ideia de que não é um tratamento só com fisioterapia, sem dúvida. Então, é muito importante associações como essa no Rio de Janeiro. A gente tem também aqui em São Paulo a Associação Brasil Parkinson, que dá uma gama enorme de oferta de terapias para a gente se tratar. Então, a gente tem fisioterapia, fono, temos oficina de artes, temos o coral, temos educação física, tem jogos, alguns jogos também são desenvolvidos lá, orientação da nutricionista, e tudo isso é importante para retardar o avanço da doença. Sem dúvida, acho importante ressaltar e frisar isso também. No caso de um diagnóstico positivo, é possível manter a qualidade de vida você buscando aí tratamentos e ajuda de especialistas, como bem disse a Cleide, aí você pode prolongar aí a sua qualidade de vida ao máximo possível, junto com essa assessoria bem trabalhada, né, Vilma? Sim, com certeza. Eu diria, inclusive, que não é só fisioterapia do ponto de vista do tratamento motor. Tem muitas outras coisas que são bastante interessantes para um paciente com Parkinson. Eu costumo dizer para os meus pacientes, ele tem que reservar um momento do dia dele para cuidar dos problemas motores dele, da saúde dele, através de realização de atividade física. Então, dependendo da fase da doença, você tem natação, caminhada, bicicleta ergométrica, caminhada na academia ou caminhada num terreno livre, que é muito importante para a manutenção cardiovascular, né? Esses exercícios aeróbicos são fundamentais para qualquer idoso, por que não também para o paciente com Parkinson. Então, tem muitas atividades. Tai Chi Chuan é uma terapia fantástica, porque mexe com alongamentos, com exercício, com controle da musculatura, com equilíbrio. Né? A dança é sensacional. Né? Nós estamos agora desenvolvendo um projeto na PC, dança para pacientes com Parkinson. Mais ou menos baseado num grupo de dança que existe em Nova York, já com essa finalidade. E por que a gente foi buscar isso? Porque é uma dança com movimentos que são importantes para o paciente com Parkinson. Então, você associa o lazer, o prazer de dançar, a interação entre as pessoas que estão dançando com uma terapêutica que é a realizar determinados movimentos. Mas a dança de salão também serve, né? Canto coral é muito bom, porque facilita a voz, melhora as cordas vocais. Então, realmente tem uma série de coisas que devem ser realizadas. A cada tempo, a cada caso, o fisioterapeuta pode orientar, inclusive, em que momento da doença é mais interessante fazer essa ou aquela atividade física. Legal. E, Vanessa, também é importante mencionar sempre isso acompanhado com o neurologista e seguindo a risca, aderindo ao tratamento com medicamentos também, né? É um somatório e o mais interessante do exercício físico, o exercício físico, ele não aumenta a quantidade de dopamina, que é justamente o neurotransmissor que, enfim, decai completamente. Mas o exercício físico, ele mantém essa molécula importante por mais tempo, para que promova a conectividade cerebral. Então, o exercício físico, além de melhorar a qualidade, ele também prolonga ainda mais, né, a vitalidade do paciente, diminui a mortalidade, porque Parkinson não é uma doença fatal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é a 14ª causa de morte, mas não pelo Parkinson, mas pelas suas comorbidades. Essa questão, né, que a colega comentou, né, de fraturas, quedas, cerca de 40% dos pacientes simplesmente cai pelo menos uma vez ao ano. E é isso que realmente é problemático. São essas problemáticas que giram em torno, né, desse paciente. Sem dúvida. Bom, o nosso tempo está correndo aqui, eu quero voltar a chamar a Cleide rapidamente para me despedir e pedir, na verdade, para ela também dar alguma dica aí. Cleide, a gente sabe que muita gente pode estar assistindo a gente, pode estar com suspeito, dúvida aí de um diagnóstico de Parkinson ou algum familiar convivendo com isso. Que recado você pode dar para a gente encerrar o programa de hoje? Eu acho que a primeira coisa, inevitável, a gente se revolta, a gente não quer aceitar, mas a aceitação é o primeiro passo no caminho da superação da doença. Não tem cura, mas tem tratamento. Como disse a doutora
ela não mata, o Parkinson não mata, mas ele maltrata. Então, a gente tem que buscar ajuda de todos os profissionais possíveis e não se isolar. Associações como a Associação Brasil Parkinson, que a gente tem aqui em São Paulo, nos agrega e nos fortalece, porque nós estamos entre iguais e podemos trocar experiências e ter o tratamento adequado, né? Como disseram, tantas possibilidades de tratamento, não só a fisioterapia, mas a dança, né? E todos os demais que a gente tem lá também. Então, buscar o diagnóstico é importante, trabalhar o emocional, não se deixar cair e não se isolar, procurar ajuda, assim, em grupos de apoio, né, nas associações, especialmente, que isso nos fortalece muito e a gente consegue levar muito mais tempo a vida da gente de uma forma produtiva e com uma qualidade de vida muito próxima das outras pessoas. O envelhecimento vai trazendo para todo mundo alguma consequência e para nós é o básico. A gente precisa aprender a lidar com esse inglês que vai ser nosso companheiro o resto da vida. Muito bem, então nosso tempo aqui já chegou ao fim, mas quero agradecer mais uma vez, Cleide, por ter compartilhado sua história com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigada a vocês. Aproveitar que a gente está aqui com a nossa telinha do computador, vou mostrar para você de casa rapidamente sites, então, para você também buscar informações aqui, o site parkinsoncarioca.com.br, representado aqui no estúdio pela Vilma. Tem as outras associações, como mencionou a Cleide, Parkinson Brasil, tem associações também em outros estados do país. Você que estiver acompanhando a gente fora de Rio ou São Paulo, pode buscar uma associação mais próxima aí da sua casa. Também aqui Crefito 5, que é o Conselho Regional de Fisioterapia aqui da região do Rio de Janeiro, também busque ajuda e acompanhamento de profissionais especializados, tá certo? Obrigado às duas pela presença, um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Posso só fazer um comentário? Rapidamente, diga lá. Cleide, você continua linda, tá certo? E só comentando, existe sempre algo que deve ser feito, né? Existe fisioterapia, existe neurologia, psiquiatria, existe estimulação magnética transcraniana, existe estimulação profunda, existe cirurgia e principalmente o que a gente tem que sempre que existir ao cuidar do paciente é amor, é carinho, é atenção e não desistam porque ainda não tem cura, mas vai ter. Muito bom. Tem esperança também. Valeu. Obrigado às duas. Nosso tempo já está estouradíssimo. Segunda a sexta tem conexão ou no nosso site. Vai aparecer aqui embaixo para você. Um abraço e até a próxima.